Oi, gente! Eu sou a Mari, do Marilinhas, e no vídeo de hoje eu quero te ensinar como fazer esse short aqui, o short flamenco. Quero te mostrar a modelagem e o passo a passo. Mas antes da gente começar, não se esquece de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal para que você possa receber mais conteúdos como esse. Então, para fazer esse short, eu vou utilizar o fio da Clea duplo. Eu vou usar duas cores. Eu vou usar esse aqui, o creme, que é a cor 1074, e essa cor flamingo, que é a cor 3048. Que eu vou fazer só uma barra, uma listra nessa cor flamenco na perna do short. Então, pra gente começar, além disso, vou usar também uma agulha de tamanho 2,5 milímetros. Então, pra gente começar, a gente vai precisar da medida do quadril. O meu quadril, a medida é 106 centímetros. Então, eu vou precisar fazer um cordão de pontos altos de 106 centímetros. Você pode iniciar fazendo correntinhas até dar essa medida. Ou da forma que eu prefiro, né, é começar direto fazendo o ponto alto. Ou você começa fazendo correntinhas até chegar nos 106 centímetros, ou já vai logo fazendo o ponto alto, certo? Para começar o trabalho já fazendo o ponto alto, a gente vai fazer o seguinte: vamos dar aqui o nozinho inicial, faz o nozinho inicial, e aí eu vou fazer duas correntinhas. Vou laçar o meu fio, eu vou vir aqui na minha primeira correntinha, pegando as duas alças da corrente, ó. Pegando as duas alcinhas, o primeiro ponto é sempre o mais difícil. Pronto. Vou puxar o meu fio, passando aqui por dentro, e eu vou ficar, ó, com 3 argolinhas na minha agulha. Vou dar a altura dessa argola para elas terem que ficar a mesma altura. E aí eu laço novamente o meu fio e tiro uma argola. Essa argola que eu fiz aqui é a base do meu ponto alto, como se fosse a correntinha de base. Aí agora eu vou laçar o fio novamente e vou fazer o ponto alto normalmente. Lacei o fio, tirei duas, lacei, tirei duas. Então aqui, ó, eu já tenho o meu primeiro ponto alto. Novamente, lacei o fio, e aí naquela correntinha que eu puxei, que serviu de base, eu vou voltar nela, pegando novamente as duas alcinhas, passei o meu fio por dentro, e aqui, ó, dei a altura, porque as 3 argolas tem que ter na mesma altura, lacei o fio e tirei uma argola, que é a base do meu ponto. E aí, agora eu vou fazer o ponto alto normalmente. Lacei o fio, tirei 2 argolinhas, lacei o fio, tirei 2. Então, aqui eu já fiz, ó, o meu segundo ponto alto. Então, você vai fazendo isso dessa forma até você atingir um cordão que é a medida do quadril. No meu caso, 106 centímetros. A vantagem de trabalhar dessa forma é que se você fez as correntinhas, não chegou na medida, aí você vai ter que desfazer tudo para fazer novamente as correntinhas. Ou então você pode trabalhar também fazendo uma amostra dos seus pontos. Aqui não, você chegou na medida, faz mais ponto alto. Passou da medida, desfaz um pouco. E assim, você também não deixa o seu trabalho travado, porque às vezes a correntinha, ela trava o seu trabalho, trava a sua primeira carreira. Isso deixa a sua carreira mais flexível, né? Não fica travada, ela permite esticar mais um pouquinho. Então, você vai fazendo dessa forma, à medida que você vai pegando a prática, vai saindo naturalmente. E aí, você vai fazer um cordão de pontos altos até chegar nos na medida do seu quadril. Eu já tô aqui com o meu cordão, ó,
meu cordão de pontos altos da largura do meu quadril, que tem 106 centímetros, eu fiz todo por essa técnica, ó, fazendo direto ponto alto. Olha como fica perfeitinho, né? Mas você pode fazer também as correntinhas e depois voltar fazendo pontos altos. No meu caso aqui, para 106 centímetros, com a agulha 2,5, com esse fio cleia duplo e a tensão do meu ponto, eu fiz 212 pontos altos, tá? Então, aí, agora, a gente vai fechar esse cordãozinho. Eu tô aqui no último ponto que eu fiz, eu vou pegar aqui o meu cordão de pontos altos, com cuidado para ele não torcer, tá? Para ficar tudo do mesmo lado, sem torcer o cordão. E aí, eu vou vir aqui no meu primeiro pontinho alto, ó, pegando as duas argolinhas e eu vou fechar com um ponto baixíssimo. Fechei aqui com um ponto baixíssimo. Essa parte de baixo aqui, você pode arrematar esse fio aqui do nozinho inicial, que vai unir aqui a parte de baixo. Vou só puxar aqui para deixar já no o círculo, para fechar o círculo, fechar os pontos aqui direitinho. E depois eu só arremato. Pronto, aqui. Aí agora, a gente vai continuar a carreira de pontos altos, tá? Do meu short. Lembrando que a modelagem dele é uma modelagem um pouco mais frouxinha. E aí agora eu vou ensinar para vocês um truque para ele não ficar com aquela cicatriz, né? Nós fechamos aqui com um ponto baixíssimo, então em vez de eu continuar trabalhando aqui nesse sentido, com carreiras circulares, eu vou virar o meu trabalho. Então eu vou trabalhar com carreiras de ida e volta. Então nesse mesmo pontinho aqui que eu fiz o ponto baixíssimo, eu vou fazer, pegando as duas argolinhas, um ponto baixo e uma correntinha, que isso aqui equivale ao meu primeiro ponto alto. E aí eu sigo fazendo, ó, ponto alto sobre ponto alto, até chegar aqui no final da carreira. Eu vou fazer até o final da carreira e depois eu mostro para vocês o fechamento novamente da carreira, para vocês verem como fica, como não fica a cicatriz quando a gente trabalha dessa forma, virando o trabalho e fazendo carreiras de ida e volta, em vez de trabalhar com carreiras circulares. Olha só, cheguei aqui no meu último pontinho da carreira, tá? E aí eu vou aqui, ó, naquela primeira correntinha que eu fiz, aqui eu tenho o ponto baixo, aqui eu tenho a correntinha, que foi equivalente ao meu primeiro ponto alto, né? E aí eu venho aqui pegando as duas alcinhas da corrente e fecho com um ponto baixíssimo, tá? Aqui, como a gente tem só duas carreiras, não vai dar para vocês verem muito bem que não fica a cicatriz. Mas aí, à medida que eu fizer mais carreiras, eu volto aqui para mostrar para vocês como a cicatriz fica praticamente imperceptível. E daí, então, em vez de eu continuar neste sentido, eu vou virar o meu trabalho para continuar no sentido oposto. Então, virei o meu trabalho, venho nesse primeiro pontinho aqui e faço um ponto baixo e uma correntinha para começar. Uma correntinha muito larga, peraí. E uma correntinha para começar a próxima carreira. E aí eu sigo fazendo ponto alto sobre ponto alto, tá? Várias carreiras de ponto alto sobre ponto alto, fazendo esse mesmo tipo de fechamento. Quando eu chego no final, fecho com um ponto baixíssimo e viro o trabalho para fazer a carreira de ponto altos no sentido oposto, certo? Então, a gente vai fazer isso até dar o comprimento do short, né? O comprimento daquilo que a gente chama de gancho, antes da gente fazer a separação das pernas. Aqui eu tô usando a medida do meu quadril, certo? Porque o short ele precisa passar no quadril, a gente veste de baixo para cima. Então eu não fiz, depois é que eu vou voltar para fazer o meu cos. Então para o meu tamanho aqui, para um quadril no tamanho de 106, que é
mais ou menos o tamanho G, eu preciso de uma medida de 26 centímetros. Então, seriam 26 centímetros da medida do gancho. O que que é gancho? Deixa eu pegar aqui uma imagem para mostrar para vocês o que é gancho. Ó, nessa figura aqui, a gente vê bem direitinho o que que é a altura do gancho, que é a altura que vem aqui, ó, do cós até a divisão das pernas. Aqui começa a divisão das pernas. Para o tamanho P, eu utilizo essa altura aqui de 25 centímetros. Para o tamanho M, 26 centímetros. Para o tamanho G, 27 centímetros. E para o GG, 28. Então, para cada tamanho, eu aumento 1 centímetro nessa altura do gancho. Mas essa altura de gancho, ela tem aqui, conta com o cós. Nessa minha peça, eu vou fazer o cós junto com o elástico. Então, para o elástico, para o cós, eu vou utilizar mais ou menos 5 centímetros. Então, como o meu tamanho é M, eu vou fazer um gancho de 26 centímetros, certo? Só que eu já vou descontar esses 5, então, que seria os 5 centímetros do cós. Então, o meu gancho vai ter aqui, ó, até 21 centímetros. Então, eu vou continuar, eu vou fazer essas carreiras aqui de pontos altos até chegar nos 21 centímetros. Eu já fiz aqui 4 carreiras, ó. Já queria mostrar para vocês, apesar de ter só 4 carreiras, mas como fica discreto aqui a subida das carreiras, não fica nenhuma cicatriz. Como já fica discreto a gente trabalhar dessa forma com carreiras de ida e volta. Mas agora, fiz 4 carreiras e eu queria mostrar para vocês o seguinte. Como eu gosto de fazer a modelagem. A modelagem do short, para mim, ela não é reta, né? Trouxe um short aqui normal de elástico, só para mostrar. Então, aqui, mais ou menos, deixa eu ver, aí tem que aumentar mais um pouquinho. Pronto. Acho que aqui dá pra ver, né? O gancho que eu mostrei no desenho é justamente esse tamanho aqui, ó. Esse é o tamanho do gancho que a gente vai fazer também na peça de crochê. Observe que a modelagem do short, ela não vem uma coisa reta, um tubo reto e depois começa as pernas. Observe que a partir da cintura, isso aqui vai aumentando, deixando ele um pouco mais largo na parte das pernas, um pouco mais largo à medida que vai crescendo, até chegar aqui na divisão das pernas. Então, a gente vai fazer essa mesma modelagem no crochê. Então, o que que a gente vai fazer? A cada 4 carreiras, nós vamos fazer aumentos, que é para dar essa modelagem. Então, a cada 4 carreiras, nós vamos aumentar 6 pontos. Então, eu vou colocar aqui, distribuir de forma aleatória ao longo do meu trabalho. Eu vou distribuir 6 marcadores, que são os lugares onde eu vou fazer os aumentos. Não precisa contar ponto, você só distribui esses 6 aumentos ao longo da sua peça. Posicionei aqui os meus marcadores, onde eu vou fazer os aumentos, e aí eu continuo trabalhando da mesma forma. Fechei com ponto baixíssimo, virei o meu trabalho. Nesse mesmo ponto, eu já subo um ponto baixo e uma correntinha para iniciar a próxima carreira, e vou trabalhando ponto alto sobre ponto alto. Cheguei aqui no ponto onde eu coloquei o meu marcador, vou tirar o marcador e fazer um aumento. O que que é um aumento? É simplesmente 2 pontos sobre o mesmo pontinho.
Pronto, fiz 2 pontos altos sobre o mesmo ponto, e aí eu sigo trabalhando ponto alto sobre ponto alto até chegar no meu próximo marcador, em que eu vou fazer mais um aumento. Então, nós vamos trabalhar dessa forma a cada 4 carreiras. Faço 4 carreiras normais, ponto sobre ponto, sem fazer aumento, e aí na próxima eu coloco os meus 6 marcadores, né? Para que eu possa fazer 6 aumentos ao longo dessa carreira seguinte. E aí a gente vai fazendo isso até chegar naquele comprimento do gancho, que no meu caso aqui é 26 centímetros. Então, olha só, gente, já tô aqui com a minha peça, né? Pronta, assim, com as carreiras, eu fiz aqui diversas carreiras. Deixa eu contar quantas aqui eu fiz: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Eu fiz 23 carreiras, tá? E olha aqui, ó, com a emenda fica imperceptível a subida das carreiras, ó. Nenhuma cicatriz, então isso aqui fica imperceptível na peça, tá? A gente trabalhou com esse aumento, né, para dar esse formato aqui, ó. Perceba que a inclinação, ela é sutil, que essa inclinação, esse aumento aqui, característico do molde, da modelagem de um short, certo? Então, esse aumento aqui, ele é bem sutil, por isso que a gente aumenta 6 pontos somente e a cada 4 carreiras. Para mim, para o modelo da minha peça, isso foi suficiente fazer isso 4 vezes. Ou seja, eu fiz 4 carreiras dessas de aumento. Eu repeti esse processo por 4 vezes. Para mim, isso foi suficiente para dar aqui o ajuste, o formato da peça que eu quero. Não quero uma peça tão justa, mas também uma peça não tão larga. Se você quiser uma peça mais larga, né, um short mais soltinho, né, você pode continuar ainda e fazer esse aumento por mais carreiras. Caso você não queira e essas 4 aumentos forem suficientes, você vai continuar fazendo carreiras com a mesma quantidade de pontos, sem realizar mais nenhum tipo de aumento, até chegar naquele comprimento que a gente estabeleceu, que é o comprimento aqui, né, no comprimento do gancho do short, né? No meu caso, eu ia trabalhar com gancho de 26 centímetros, certo? Porque eu ainda vou fazer um cos, eu vou fazer uma troca de cores no cos, então o meu cos, ele vai ter em torno de 5 centímetros. Então, pra gente medir essa peça, a gente tem que medir, ó, puxando ela um pouquinho, ela tá aqui, ó, com 21 centímetros, puxa bem. Por quê? Porque é uma peça, short, às vezes nem tanto, mas calça principalmente, que os seus pontos vão ceder, eles vão abrir para baixo, com o peso da peça. Então, quando você fizer essa medida, você pode puxar bem aqui, ó, a sua trama para poder fazer a medida. Então, aí, agora a gente vai fazer a separação das pernas, certo? A gente vai dividir aqui a peça ao meio, aqui foi onde eu terminei a carreirinha, tá? E eu marquei aqui o meio do outro lado. E agora eu vou contar para realmente verificar se eu tenho metade dos pontos, né? A mesma quantidade de pontos daqui para cá e a mesma quantidade de pontos daqui para cá, para que eu fique com as duas pernas simétricas, certo? Então vamos fazer as contas. Conferir isso. Então, aqui no meio, a gente vai fazer as correntinhas de separação, tá? Então, as correntinhas de separação, elas vão ser, para o tamanho P, 9 centímetros. Como eu falei, eu não gosto de colocar quantidade, eu prefiro medida, porque aí você fica livre para usar um fio mais grosso, um fio mais fino, porque aí você trabalha agulhas mais grossas, agulhas mais finas, você trabalha a sua tensão de ponto também. Então, para o tamanho P, eu preciso ter 9 centímetros, para o tamanho M, 10, para o tamanho G, 11 e para o tamanho GG, de 11,5 a 12 centímetros, tá? Então, para o meu tamanho aqui, para o tamanho M, eu vou fazer 10 centímetros de correntinha, tá? Então, eu peguei aqui, onde eu terminei o meu trabalho.
Aqui, ó, já deu aqui, ó, mais ou menos 10 centímetros. Pra mim, para o meu fio, deu até um pouquinho mais, né? Posso até tirar uma correntinha, duas correntinhas. Vou até tirar duas correntinhas, ó. Peraí. Deu 23. Então, aqui, ó, já consegui aqui, ó, já cheguei aqui nos 10 centímetros, né? Pra mim, para a minha agulha, pro meu fio, eu usei 21 correntinhas, tá? Então, essa diferença vai variar de acordo com a tensão do seu ponto, a sua agulha e etc. Então, eu fiz essas correntinhas de separação, cheguei na medida, e aí eu vou lá naquele pontinho onde eu marquei, né, que era o meio do outro lado, e aí eu venho passo a agulha nas duas alças do ponto, na cabecinha do ponto, e aqui eu fecho com um ponto baixíssimo. Então, aqui eu já tenho a separação, ó, a separação das duas pernas. E agora, eu vou começar a tecer as pernas nesse mesmo esquema com carreiras de ida e volta, certo? Eu vou tecer aqui de um lado e depois eu vou tecer de um outro. Então, a gente vai aqui, ó, subir, né? Uma, duas, três correntinhas para a altura do ponto alto, tá? E aí eu vou seguir fazendo pontos altos só de um lado das correntinhas que eu fiz, tá? Então, eu vou voltar aqui fazendo ponto alto, pegando só uma alcinha, porque eu só de um lado das correntes, porque do outro lado eu vou fazer a perna do outro lado. Vou começar a tecer do outro lado aqui a outra perna do short. Então, aqui eu vou fazendo ponto alto, pegando só um lado das alças das correntes. Você fez essa separação de correntes? Aproveita, prova o short, né? Veste, vê se ficou bom em você, vê se tá bom, se essa separação tá confortável. Se não, você aumenta as correntes ou diminui, se for o caso, tá? Porque eu gosto de shorts assim, bem mais ajustados. Se você quiser, por exemplo, uma calça daquele modelo, né, que tem um short, um fundo bem comprido, bem largo, você vai aumentar aqui, ó, esse espaço, essas carreiras aqui que você fez para o tamanho do gancho, você vai fazer isso bem alto, né, bem largo, e aí faz a separação das correntes, né, um pouco menor, para ficar com aquele fundo bem embaixo, né. Então, ó, cheguei aqui, fiz aqui em todas as alcinhas da minha corrente, tá? Aí eu gosto de fazer aqui nesse mesmo pontinho aqui, que é onde saiu, né, a minha corrente, pra não ficar um buraquinho. E aí, continuo, ó, pro outro lado aqui da perna. Continuo tecendo do mesmo jeito. Ponto alto sobre ponto alto. Cheguei aqui, ó, no meu último pontinho, né, no marcador. Aqui foi o ponto em que eu fiz o ponto baixíssimo. Se eu fechar a carreira aqui, né, onde eu subi as três correntinhas, concorda comigo? Se eu fizer um ponto baixíssimo, vai ficar um buraquinho aqui. Então, a gente acrescenta, igual a gente fez aqui do outro lado, para não ficar esse buraco, mais um pontinho alto aqui, ó. E aí, eu fecho a minha carreira com um ponto baixíssimo e vou trabalhar do mesmo jeito que eu trabalhei no corpo, né, do short. Virar o meu trabalho, e aí nesse ponto eu faço um ponto baixo e uma correntinha e sigo fazendo ponto alto sobre ponto alto, só que no outro sentido, trabalhando com carreiras de ida e volta. E assim você vai fazendo ao longo da perna até o comprimento que você quiser na perna, né? Até o tamanho que você quiser do seu short. Então, você vai fazer isso
de um lado e depois vai fazer a mesma coisa do outro lado aqui para outra perna, pegando, ó, a outra alcinha da corrente. A gente trabalhou numa alcinha e aí a gente vai fazer o ponto da outra perna, ó, pegando o outro lado da alça da correntinha de separação. E aí eu vou fazer mais carreiras aqui e eu volto quando a gente for fazer a troca de cor. Eu já fiz aqui uma perna, vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer aqui. Vou iniciar a outra perna, mostrar para vocês, e aí eu vou mostrar essa troca de cores aqui nessa outra perna que eu vou começar aqui a fazer, né? Esses aumentos, se você quiser uma perna mais larga, você pode fazer esses 6 pontos de aumento a cada 4 carreirinhas, também aqui na parte das pernas, que aí as pernas vão alargando, né? Isso vai depender da modelagem do seu short. No meu caso aqui, eu usei a mesma quantidade de pontos, então a perna ficou retinha. Então, para eu fazer outra perna, fiz uma perna, cortei aqui o fio. Para eu fazer outra perna, eu vou aqui dar o meu nozinho inicial, e aí eu vou inserir aqui no mesmo pontinho onde eu saí com as correntinhas, né, com aquelas correntes iniciais. Então, eu vim aqui e inseri nesse mesmo ponto, pegando as 2 alças do ponto. E aí, aqui, eu faço 1, 2, 3 correntinhas para subir da altura do ponto alto. Deixa eu já aproveitar e esconder esse fio. E aí, eu vou voltar aqui, ó, lembra que eu peguei só um lado da alça das correntinhas? Aí, eu vou voltar pegando o outro lado da alça, o outro lado da correntinha. Então, eu volto pegando a outra alcinha da correntinha. E aí, eu faço ponto alto em cada uma dessas correntinhas, pegando a outra alça. E aí, eu sigo dessa forma, fazendo as carreiras da outra perna. Você pode fazer uma perna, depois fazer a outra, você pode fazer as 2 ao mesmo tempo, né? Se você tiver com 2 novelos, e aí fica a seu critério. E você pode dar essa perna o comprimento que você quiser, né? Se for uma calça, você vai fazendo dessa forma, carreiras de ponto alto, carreiras de ida e volta, até chegar, né, na medida ali próxima ao seu tornozelo, na medida da calça. Então, você segue fazendo assim. Nesse caso aqui, nessa cor amarela, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras na cor amarela, para depois fazer a troca de cores. Vou fazer aqui as minhas 8 carreiras, depois eu volto para mostrar a sequência das cores. Aqui, gente, já fiz as 8 carreiras, né, nessa cor aqui, creme, no amarelinho. Aí eu fui, cortei o meu fio, certo? Fechei com ponto baixíssimo, cortei o meu fio e aí agora eu vou fazer uma carreira de pontos baixos com a cor rosa, com a cor flamenco. Então, aqui eu terminei, fiz aqui o meu nó. Vou fazer aqui meu nozinho corrediço. Venho aqui no pontinho onde eu terminei, né? Você sempre trabalhar no mesmo ponto aqui, né, de subida. Vou inserir o meu nozinho corrediço. E aí, agora eu vou fazer uma carreira de pontos baixos, né? Fiz uma correntinha. Eu gosto de fazer um ponto baixo aqui nesse mesmo pontinho, né? Porque a correntinha, e eu desprezo depois a correntinha. E aí, eu sigo fazendo ponto baixo em cima de cada ponto alto. Já vou aproveitando aqui para esconder os fios. E aí, faço uma carreira de pontos altos aqui, de pontos baixos, quer dizer, aqui,
Faço uma carreira de pontos baixos na perna do short, né? Uma carreira de pontos baixos na cor rosa. Então, olha só, gente, eu particularmente detesto ter que arrematar fios, né? Então, aqui eu vou precisar trocar de cor para poder fazer essa carreira aqui de pontos altos na cor marrom, né? Na cor chocolate. Então, e depois eu vou usar o fio rosa novamente, né? Para poder continuar aqui a perna do short. Então, o que que eu vou fazer para trocar de cor? Você pode arrematar aqui, ó, fazer um ponto baixíssimo e cortar o fio, arrematar o fio rosa sem problemas. Mas o que que eu vou fazer? Eu vou fechar esse ponto aqui, ó, vou colocar aqui a agulha nas duas alcinhas do meu primeiro ponto para poder encerrar e fechar a carreira. E aí, eu já vou puxar aqui, ó, o fio marrom. Então, eu vou fechar esse ponto baixíssimo aqui, ó, com o fio marrom. Que aí eu já fiz a troca de cor. E aí, eu deixo o meu fio rosa aqui, porque depois eu vou voltar a trabalhar com ele, tá? Então, eu deixo aqui o meu fio rosa. Vou até puxar ele pra cá, pra prender ele aqui já nesse pontinho. Deixo ele aqui preso. Então, já deixo ele aqui preso. E aí, eu venho nesse mesmo pontinho aqui, né? Que é onde eu fiz o ponto e faço um ponto baixo e uma correntinha que equivale ao meu primeiro ponto alto. Deixo o meu fio rosa aqui, porque depois eu vou voltar a trabalhar com ele de novo. E aí, eu sigo fazendo uma carreira de pontos altos aqui na cor chocolate. Aqui, ó, gente, olha só. Cheguei aqui, fiz o meu último ponto alto na cor chocolate, né? E aí, eu tô aqui com o meu fio rosa, ó, né? O fio rosa que eu estava trabalhando. E aí, eu vou fechar aqui essa carreira do mesmo jeito que eu fiz no anterior, agora já trocando de cor, né? Que em vez de eu pegar, vou vir aqui naquela minha correntinha, pegando as duas alcinhas, em vez de eu puxar com o fio... Tem que botar o rosa pra cá. Então, eu vou aqui fechar minha carreira com um ponto baixíssimo, do mesmo jeito que eu fiz. Pegando aqui as duas alcinhas daquela correntinha que eu iniciei a minha carreira. Só que em vez de eu puxar aqui o fio marrom, eu vou fechar o meu ponto, ó, com o fio rosa que eu havia trabalhado. Com o fio rosa que eu tava trabalhando. Agora, o fio marrom, como eu não vou mais utilizar, eu posso cortar ele. Posso cortar aqui o fio marrom, que a gente depois já fazer os arremates aqui, né? E depois fazer os arremates, tá? Então, aqui eu puxei aqui com o meu fio rosa, vou virar o meu trabalho, porque agora eu vou trabalhar com fio rosa, né? E aí, agora eu vou virar o meu trabalho e fazer uma carreira de pontos altos na cor rosa, na cor flamingo. Aqui já no meu primeiro ponto, eu vou aproveitar para já prender esses fiozinhos aqui. Vou fazer o meu ponto baixo e a correntinha. E aí, eu sigo ponto alto sobre ponto alto, fazendo uma carreira na cor flamingo. Cheguei aqui no final da minha carreira, né? Vou fechar com um ponto baixíssimo aqui na minha correntinha do primeiro ponto alto. Fechei com um ponto baixíssimo. E aí, agora, a próxima carreira, esse acabamento aqui em ponto picô. Eu não vou virar para que o ponto fique pro lado direito. Então, eu não vou virar o trabalho, porque é para esse ponto, para esse acabamento ficar aqui do lado direito do short, né? Então, eu venho aqui nesse mesmo pontinho, que eu fiz o ponto baixíssimo e faço um ponto baixo. Aí, eu subo uma, duas correntinhas, e aí o ponto picô eu volto com a minha agulha aqui, ó, pegando uma alcinha só da corrente do ponto baixo, e essa aqui, ó, do corpinho do ponto baixo, eu pego essas duas alcinhas, e aí eu laço o fio e puxo, ó,
fechando com um ponto baixíssimo. Fiz o meu primeiro picô. E aí, eu venho no próximo ponto e faço um ponto baixo. Vamos fazer de novo? Aí, agora eu preciso dar, eu quis dar um intervalo entre os picôs. Então, aí eu fiz 1, 2, 3. No próximo ponto baixo é que eu vou fazer o picô novamente. Aí, eu fiz o próximo quarto ponto baixo, né? Fiz 1, 2 correntinhas, tá? Então, olha só, aqui eu tenho as 2 alcinhas do corpo do ponto, aqui eu tenho as 2 alcinhas da cabeça do ponto. Então, eu vou aqui, ó, com o meu fio, com a minha agulha, passar por uma alcinha da cabeça e uma alcinha aqui, ó, do corpo. E aí, eu laço o fio, puxei entre todas as 3. Fechei e fiz um ponto baixíssimo, né? E aí, eu vou no próximo pontinho e prendo esse aqui com um ponto baixo. Aí, eu fiz já um ponto baixo. 1, 2, 3. No quarto, eu já faço um outro picô. 1, 2 correntinhas. Pego uma alça da cabeça do ponto baixo, uma alça do corpo do ponto baixo. Lacei o fio. E aí, eu tiro por todas as alças que estão na agulha. E aí, prendo com um ponto baixo. Então, a gente vai fazer tudo isso aqui dessa forma, o ponto picô, em toda a perna do short, né? Com o ponto do acabamento. Chegando aqui no início da carreira, é só fechar com um ponto baixíssimo, cortar os fios e fazer os arremates. Aqui, gente, olha só, já terminei as 2 pernas do short. Aqui, ó, olha só como fica com a modelagem do gancho bem direitinho. Aqui, com as 2 pernas terminadas. Mantive a subida de carreira sempre no mesmo lugar, olha só como ela fica bem discreta e imperceptível, tá? E agora, a gente vai fazer essa brincadeira aqui das cores, a gente vai fazer aqui no cos, né? Então, vamos começar com fazendo um nozinho corrediço, né? Na cor de rosa, na cor flamenco. E eu vou manter sempre o mesmo lugar aqui, ó, para subir as carreiras, né? Então, aqui foi o pontinho que eu comecei, eu vou inserir aqui o meu nozinho corrediço. Inserir aqui o meu nozinho corrediço, faço uma correntinha aqui para prender. Esse fio aqui depois eu vou arrematar direitinho. Aí, aqui faço o meu ponto baixo e uma correntinha. Então, cheguei aqui no meu último ponto. Então, eu vou fazer a troca de cor, porque as próximas carreiras vai ser nessa cor chocolate. Eu vou usar a cor chocolate. Então, vou fazer da mesma forma que eu fiz na perna do short. Eu vou aqui fechar com o meu ponto baixíssimo, inserir a agulha. Só que, em vez de eu laçar o fio cor-de-rosa, o fio flamenco, eu vou pegar aqui, já vou laçar o fio chocolate. E aí, eu já troco de cor. Então, lacei aqui o fio chocolate e aí já fiz a troca de cor. Eu vou virar o meu trabalho, porque eu vou subir agora, vou fazer um ponto baixo e uma correntinha. Já vou fazer aqui esse ponto prendendo aqui o fio cor-de-rosa, porque eu vou subindo com esse fio ao longo das carreiras. Você pode cortar o fio e fazer o arremate sem problema, se você quiser. Mas como eu vou usar ainda o fio cor-de-rosa, eu vou preferir mantê-lo aqui e vou só subindo com ele ao longo das carreiras, para diminuir os meus arremates. E aí, eu vou fazendo aqui ponto alto sobre ponto alto. São 2 carreiras nesse ponto, nessa cor chocolate. Quando eu chegar aqui, no final dessa carreira, eu volto para vocês como é que a gente faz pra gente carregar esse fio rosa. Cheguei aqui, ó, no final da minha carreira com ponto alto na cor chocolate. E aí,
aqui, ó, tá aqui o meu fiozinho rosa, né, que eu tô carregando. Eu vou fazer aqui, ó, vou botar, tá aqui o meu fiozinho rosa que eu tô carregando, né? Então, eu vou colocar ele aqui pra trás, vou fazer o meu ponto baixíssimo aqui pra encerrar a carreira, e aí eu vou passar a agulha pelas duas correntinhas, tá? E eu vou colocar aqui, ó, o meu fio por cima. Porque quando eu fizer aqui e prender, terminando o ponto, ele já subiu, ó, pra carreira de cima. Aqui pelo lado do avesso, fica dessa forma. E aí, ele já subiu pra próxima carreira. Eu posso utilizá-lo aqui, se eu fosse já começar com rosa, já usaria ele aqui, mas eu vou continuar a minha carreira agora com o fio, a segunda carreira de pontos altos com o fio marrom, tá? Com o fio chocolate, na verdade. Então, aí eu continuo trabalhando da mesma forma. Já faço aqui o meu próximo pontinho, já prendendo aqui novamente o fio cor-de-rosa, faço ponto baixo, uma correntinha, e eu sigo fazendo ponto alto sobre ponto alto, até o finalzinho da minha carreira. Quando eu chegar aqui no final, só eu fechar com um ponto baixíssimo, corto o fio marrom, porque eu não vou mais utilizar, né, o fio chocolate, e aí eu vou continuar trabalhando só com o fio cor-de-rosa. Aqui no meu último ponto, né, com o fio chocolate, aí eu já vou encerrar. Agora as próximas carreiras eu vou trabalhar só com o fio cor-de-rosa. Então, eu já venho aqui, ó, o fio cor-de-rosa que eu tava carregando, tá bem aqui. Aí, eu venho aqui pra fechar com ponto baixíssimo, pego aqui nas duas correntinhas, e aí o fio que eu vou laçar aqui e puxar vai ser o fio rosa, que é o fio que a partir de agora a gente vai trabalhar aqui, né? Aqui já tá a pontinha, então a gente vai continuar trabalhando aqui com o fio rosa. Vou fazer logo aqui um ponto baixo nesse pontinho, que aí eu já prendo logo aqui os fios. Comecei aqui com um ponto baixo, pronto. A partir de agora, as próximas carreiras, a gente vai trabalhar em espiral. Então, eu preciso marcar sempre o meu primeiro pontinho. Então, vou usar aqui um marcador, marquei com o meu primeiro ponto, tá? A gente vai trabalhar em espiral porque a gente vai começar a fazer a parte do elástico. Eu gosto de colocar o elástico, você pode usar qualquer tipo de elástico, né? Você pode ir prendendo aqui, fazer uma carreira só com um elástico só. O que eu gosto de fazer, né? Que eu vou fazer dessa forma. Eu gosto de usar esses lastex, né? Eu uso 2 fios ao mesmo tempo, e aí eu vou fazendo carreiras em espirais, carregando, né, conduzindo esses lastex, e aí parece que eu fico com umas 2 ou 3 carreiras, né, dependendo de quantas você quiser fazer, de elástico, não uma só carreira com elástico. Então, eu vou mostrar para vocês aqui como é que eu costumo, que eu gosto de fazer. É uma das formas, né, de colocar o elástico. Então, eu vou abrir aqui, deixa eu abrir aqui. Olha a minha tesoura aqui de infantil. A minha tesoura de cortar papel. Tesoura do jardim de infância. Então, vamos lá. Vou pegar os meus 2 fiozinhos aqui de lastex, tá? Tô usando aqui da mesma cor, né? Do mesma cor da minha linha. Vou posicionar eles aqui com as pontinhas para trás, né? Vou posicionar eles aqui e vou vir aqui com o meu ponto, com o meu fio rosa, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer carreiras de ponto baixo, já marquei o meu primeiro pontinho aqui, de ponto sobre ponto, e aí eu vou colocar assim, ó, passei a minha agulha, coloquei o lastex por cima da agulha, e aí eu puxei o meu fio e fiz o meu ponto baixo. Aqui, ó, tá vendo? Já prendi o lastex. E eu continuo fazendo isso, ó,
conduzindo o meu lastex. Coloco a agulha no ponto, deixo o lastex por cima da minha agulha e aí laço meu fio e faço o ponto baixo. E eu vou fazendo isso, né? Aqui, ó, vou fazendo isso em toda a carreira, conduzindo o meu lastex. Aí, o que que vai acontecer? De tempos em tempos, você vai vir aqui, ó, dar uma puxadinha. Você não vai puxar com força, porque aí vai começar a franzir, você vai começar a tensionar, né, o seu ponto. Aí você já dá uma puxadinha no lastex. Continua fazendo. Fiz mais alguns pontos e aí eu vou novamente dou o quê? Uma puxadinha, ó. Só uma puxadinha, tá vendo que já está franzindo? Se você puxar muito forte, vai ficar muito apertado. Então, você vai dar uma puxadinha porque você vai colocar várias carreiras assim, né? Várias carreiras com elástico. Por isso que a gente vai trabalhar em carreiras em espiral. A gente não vai mais encerrar a carreira com um ponto baixíssimo. Por quê? Porque a gente vai conduzindo esse elástico, né, o lastex em espiral. Fica um resultado na peça muito legal, porque parece que você fez uma carreira, várias carreiras com elástico. Cheguei aqui, ó, no meu último ponto baixo, né, da carreira. Então, o que que eu vou fazer? Aqui tá o meu marcador, que foi o primeiro ponto da carreira. Como eu vou continuar trabalhando em espiral, ó, vou tirar o meu marcador. E aí, vou fazer o meu primeiro ponto aqui, ó, conduzindo os meus dois lastex. Aqui já... Peraí que puxou o lastex junto. Então, já vou aqui fazer o meu primeiro ponto da próxima carreira aqui, ó, no ponto que tava o marcador, conduzindo o meu lastex. Fiz o primeiro ponto baixo, identifico novamente aqui o marcador, coloco o marcador para identificar o meu primeiro pontinho, para eu não perder a referência, e aí continuo trabalhando aqui, ó. Ponto baixo sobre ponto baixo. E aqui eu vou fazer, você pode fazer quantas carreiras você quiser, gente. Quantas carreiras você quiser. Fiz alguns pontos, aí venho, dou uma puxadinha. Olha aqui como a peça já tá ficando bem franzida, ó. Aqui é a parte do elástico na cintura. E aí você trabalha quantas carreiras você quiser. Quantas carreiras você achar que são necessárias. Então, eu terminei aqui. Para mim, eu fiz 4 carreiras de ponto baixo, assim, conduzindo o lastex. Olha aqui, ó, como ficou. Bastante elasticidade, não fica apertando muito na cintura. Eu gosto bastante de usar essa técnica, né? Aqui... o meu cós, né, porque eu diminuí aqui do meu gancho, né, eu diminuí cerca de 5 centímetros, porque eu queria fazer justamente o meu cós aqui, com essa troca de cores, com 5 centímetros, né. Mas você pode fazer, esse é um short mais ou menos de cintura média, você pode fazer quantas carreiras, assim com elástico, você preferir, né. Agora eu vou fazer aqui o arremate, usar uma agulhazinha de arremate. Eu até fiz o último ponto, puxei o fiozinho e agora aqui com essa agulha de arremate, vou fazer um arremate aqui, ó. Aqui tava o meu primeiro ponto, né? Aí eu vou aqui no próximo, passo a agulha, né, de fora pra dentro, pegando as duas alcinhas. E aí eu volto aqui no meu pontinho, simulando aqui uma correntinha, ó, certo? Simulando aqui uma correntinha. E aí, a partir daqui, eu vou arrematando o meu fio, passando aqui por dentro dos meus pontos e vou arrematando o meu fio. Aqui,
o lastex, eles estão bem presos, ó. A gente vai fazer da mesma forma. Eu gosto de dar um nozinho aqui entre eles. Gosto de dar um nozinho. E aí você vai usar a agulha de arremate e passar o lastex, as pontas, né? O lastex. E aí você vai usar uma agulha de arremate e passar o lastex aí pelos seus pontos. Aí você coloca aí uma agulhinha de arremate e vai passando o lastex por dentro aqui dos seus pontos. Vai passando bastante, porque quando você esticar, né? Pode sair a pontinha. Então, você passa bastante aí pela sua trama. Feito isso, né? Só fazer o arremate dos fios, tá pronto o nosso short. Só que feito isso, fazendo o arremate dos fios, tá quase pronto o nosso short. Falta uma última etapa. Em todas as minhas peças, eu gosto de fazer uma técnica chamada vaporização ou blocagem, que ela consiste em passar essa maquininha aqui de vapor. Você pode lavar também a peça. Isso evita com que a peça ceda. Isso é muito importante, principalmente quando você faz uma calça, porque você vai tecendo a trama da calça e já conta com os centímetros que aquela calça vai ceder. Isso evita que você depois, com o uso da calça, você não fique pisando na barra. Nesse short, antes de eu fazer a vaporização, ele estava com um comprimento de 30 centímetros. Eu fiz a vaporização e olha só a diferença entre uma perna e outra. Dá para ver bem a diferença, né, do comprimento entre uma perna e outra. Isso é muito importante. Imagina essa diferença numa calça ou num vestido. O quanto que a sua peça vai ceder, vai depender do fio que você está utilizando, da sua tensão de ponto, vai depender da trama também. Isso varia bastante, mas às vezes com a sua experiência com fio, você já consegue prever o quanto que essa peça vai ceder. No meu caso, eu terminei o short e fiz a vaporização. Em algumas peças, principalmente em calças, vestidos, saias, eu vou fazendo a vaporização à medida que eu vou tecendo a peça, porque eu vou chegar no comprimento desejado antes mesmo de acabar de tecer, né? Veja só o resultado dessa peça no corpo. Como essa modelagem de short veste muito bem. Agora, para ficar perfeito, acho que tá faltando uma camisa para combinar. O que vocês acham de uma camisa polo? Deixa sua opinião nos comentários.